Destaque económico desta quarta-feira, altura para conhecermos à lupa a primeira página do Diário Económico. Vamos ver então à lupa e com todo o pormenor a primeira página do Diário Económico desta quarta-feira. Puxa para manchete então o DE. Antigos arguidos do caso BPN passam para o lado da acusação. Dos 8 arguidos que não vão a julgamento no caso, 5 fazem agora parte da lista de testemunhas da acusação. Estes juntam-se à lista de 79 testemunhas, onde constam os nomes de Norberto Rosa, Fernando Lima e Abol Vakil. Na fotografia, o destaque vai para Durão Barroso e José Sócrates. Cimeira Europeia de Março discute relatório sobre Portugal. Outros sublinhados de primeira página para o governo português, que volta a defender a entrada da Petrobras na Galp. Para a concorrência brasileira, pressiona Simpor a vender fábricas. Mais acima, na primeira página do DE de hoje, destaque para a Líbia. Gaddafi recusa sair do poder e provoca nova subida nos preços dos combustíveis. Na Justiça, o Governo cria Tribunal Especial em Lisboa para cobrança de dívidas. Um último pormenor na primeira página para o Estado português, que recorre cada vez mais a empresas de trabalho temporário. Hoje, quarta-feira, dia de suplemento imobiliário, a acompanhar esta edição do Diário Económico, que puxa para manchete: arquitetos portugueses voltam a conquistar prémios internacionais. 3 projetos nacionais foram distinguidos então pelo site Arch Daily, mostrando que a arquitetura portuguesa está cada vez mais bem cotada nos mercados internacionais. Conheça então neste suplemento os imóveis que conquistaram o júri. Outras notícias também deste suplemento para a Sonai Sierra, que reforça a presença em Itália e também na Roménia. Para a mediadora Réplica, que vende casas com arrendamento garantido. E, por fim, uma última notícia para ler neste suplemento imobiliário sobre os preços dos apartamentos novos no Chiado, que subiram no último mês de janeiro. Tudo então para ler nesta edição do Diário Económico desta quarta-feira, dia 23 de fevereiro. Maria. Obrigada, João José Pires, para ler e também aqui para desenvolver neste destaque económico. Damos conta precisamente da manchete. Bruxelas vai apresentar um relatório sobre Portugal no Conselho Europeu de março. A equipa da Comissão e do Banco Central Europeu esteve em Lisboa para avaliar as medidas de consolidação e vai agora para Madrid. A exigência veio dos líderes europeus na cimeira de 4 de fevereiro. Querem Portugal e Espanha bem vigiados para avaliar se estão a implementar as medidas de consolidação orçamental e quais as perspectivas de crescimento económico de cada um dos países. A equipa de técnicos da Comissão e do Banco Central Europeu esteve até esta quarta-feira em Lisboa e reuniu com o Ministério das Finanças. De acordo com o porta-voz da Comissão, trata-se de uma visita normal que faz parte do processo de vigilância dos países da zona euro. Do encontro com as finanças sabe-se pouco. Ao que o Económico apurou, a Comissão está atenta às 50 medidas apresentadas pelo Governo na Iniciativa para a Competitividade e o Emprego. Bruxelas quer conhecê-las em detalhe, perceber se são eficazes e se o calendário está a ser cumprido. Aos olhos de Bruxelas e dos mercados, Madrid foi mais rápida a adotar as reformas do que Lisboa. Por isso, o relatório sobre Portugal vai estar no centro das atenções dos líderes. Os partidos da coligação do governo alemão não querem que Angela Merkel compre dívida soberana através do Fundo Europeu. Os dois partidos exigem que o tema seja votado no Parlamento antes das 2 cimeiras em março, à altura em que o futuro mecanismo de apoio deve ser assinado. A coligação de Merkel quer impedir que a Alemanha compre títulos de dívida através do mecanismo que se prevê que entre em vigor após 2013. Dizem os partidos que rejeitam programas de compra de dívida financiados ou garantidos devido a razões constitucionais, legais ou económicas. Também o presidente do Banco Central alemão defende que o mecanismo que vai ser criado não deve comprar títulos de dívida. Num artigo do Financial Times, Axel Weber escreve não concordar com intervenções nos mercados de dívida, nem o próprio Banco Central Europeu deve fazê-lo, a contrariar então a opinião de Jean-Claude Trichet, que tem vindo a intervir desde maio de 2010. Para analisar este assunto, contamos então com a presença de Mónica Sivares, do Diário Económico. Obrigada, Mónica. Bom dia. Viva, bom dia. A visita da Comissão Europeia vem então analisar a consolidação das nossas contas. Espanha, ao que tudo indica, terá sido mais rápida e eficaz, tanto que está com uma pressão aliviada. O que é que Portugal fez até agora?
Portugal tem feito um esforço de consolidação. É assim, os dados que foram divulgados no início da semana da execução orçamental permitem demonstrar que algo tem vindo a ser feito. O problema é que os mercados não se convencem que aquilo que foi feito chega. Resta agora saber se a Comissão Europeia se convence ou não se as medidas que foram tomadas até agora poderão ou não ser suficientes. Eu creio que grande parte deste problema, para além de naturalmente ser um problema base da economia, é também um problema de percepção. Porque se nós virmos, Espanha está neste momento a ser considerada bastante mais boa aluna, por assim dizer, por ter feito o seu trabalho de casa mais rápido. Mas, por exemplo, basta ver que ontem a Standard & Poor's pôs o rating de Espanha sob vigilância negativa, precisamente por considerar que as reformas que foram feitas em Espanha poderão não ser suficientes para os convencer da qualidade do rating. Então, o que é que ficamos? Porque é que parece, no fundo, que a União Europeia está a dar a mão à Espanha, ao contrário do que se passa connosco? Eu creio que não seja, até pode não ser uma questão intencional, é mesmo uma questão de percepção. E, de facto, o que nós temos vindo a notar, se na sequência da queda da Irlanda, no sentido de ter necessitado de ajuda externa, tanto Portugal como Espanha eram mais ou menos equiparados pelos dois mercados como sendo dois países com mais ou menos o mesmo nível de risco. O que nós temos vindo a reparar é que o risco da dívida pública portuguesa tem não só cada vez distanciado mais da bunda alemã, que é usada como referência, mas também da espanhola. Ou seja, os mercados preferem comprar dívida espanhola ou exigem menos para comprar dívida espanhola do que exigem para comprar dívida portuguesa. Depois há sempre o problema da dimensão. Toda a gente sabe que a economia espanhola é muitíssimo maior do que a portuguesa, portanto tem mais condições eventualmente para crescer, tem uma excelente ligação com a América Latina, que são mercados que estão em franca expansão, enquanto que Portugal não, é um país com déficits estruturais enormes, há anos que assim é, e com poucas perspectivas de poder sair deste marasmo em que se encontra nos próximos anos. Outro dos assuntos a que a Comissão está atenta é a propósito dos 50 pontos de estímulo à economia que o Governo apresentou há relativamente pouco tempo. Em que ponto é que estão estes pontos? Não estão ainda muito fora do papel, por assim dizer. Esses pontos têm vindo a ser discutidos em sede de concertação social. Alguns já foram alvo de legislação e decretos-lei para impulsionar a aplicação dessas mesmas medidas. Recorde-se, por exemplo, o Congresso das Exportações, que foi aqui amplamente coberto pelo Económico. Aí sim, por exemplo, foram lançadas medidas que já vinham nesse pacote, nomeadamente apoio às empresas com ciclos longos de produção. Por exemplo, vamos lembrar-nos a questão das garantias de crédito, as linhas PME Invest. Todo esse tipo de medidas são medidas que já estão... e, obviamente, por exemplo, aquelas medidas também de flexibilização ou de facilitar ou descer o preço dos acordos para despedir pessoas, não é? Assim, esses são o tipo de medidas que já vão começando a surgir, mas, naturalmente, assim, elas foram apresentadas no início do ano, nós ainda só estamos em fevereiro, e lá está, isso são tudo programas... Na prática ainda não se sentem? Não se sentem na sua totalidade. Portanto, podemos esperar um relatório favorável ou nem por isso? Este relatório que vão entregar na reunião Eu não dos sei, líderes? eu acho que tudo dependerá um pouco da capacidade que o Ministério das Finanças teve para convencer a União Europeia, a Comissão Europeia, da bondade das suas medidas. É preciso também não esquecer que neste clima há também todo um fator político que não deve ser descartado. Nós sabemos que o Governo não tem maioria, não tem... aparentemente o aval do PSD que tinha até agora. Nós recordamos que o ano passado Pedro Passos Coelho deu a mão, de facto, ao Governo na implementação dos vários programas de estabilidade e crescimento, porque eram as medidas que o país precisava, era essa a justificação que foi dada, mas desde então percebeu-se que o PSD está a começar a fazer o seu caminho para se apresentar como alternativa ao Executivo e, como tal, isso, visto de fora, pode ser interpretado como algum indício de instabilidade política e da não persecução das reformas que estão a ser em curso. Exato. Em março, à Cimeira de líderes, e tudo indica que Angela Merkel, enfim, torna mais dura ainda a sua posição, a propósito da derrota de domingo, e também agora o partido que não quer dar assim grande margem de manobra. Exato. Mais uma vez é o problema político em imiscuir-se na questão económica. Naturalmente que para
para o bem da União Europeia como um todo, isto seria bastante mais fácil se a Alemanha continuasse disposta a abrir os cordões à bolsa, por assim dizer, e a sustentar todos os Estados europeus que pudessem eventualmente vir a necessitar de ajuda. Agora, a ideia de introduzir na Constituição ou reforçar na Constituição a não salvação, por assim dizer, de outros Estados europeus, pode complicar de facto a vida aos restantes Estados-membros. Isto também só é possível precisamente porque a Comissão Europeia já tem ideia de que Espanha provavelmente não vai precisar de ajuda e, como tal, poderá não ser necessário reforçar o fundo na dimensão que se receava que pudesse acontecer. Para Portugal, que é o país que está na mira de ser o próximo a necessitar de recorrer a esse mesmo fundo, há dinheiro que sobra, graças a Deus, por dada a dimensão da No entanto, Portugal queria negociar contrapartidas e, enfim, um acesso mais favorável do que à Grécia e à Irlanda. A questão é que parece que já nem sequer há espaço de manobra para termos taxas de juro inferiores às que são praticadas a esses dois países. Isso vai depender da grande capacidade de negociação dos nossos líderes na Europa, porque, de facto, a ideia inicial seria essa, é Portugal recorrer sem recorrer, ou seja, arranjar ali um mecanismo que nós pudéssemos ter acesso ao dinheiro sem ter o ónus político de ter necessitado de exatamente. A questão aqui é que a janela de oportunidade para isso fazer parece cada vez mais reduzida e, de facto, este relatório que resultará desta visita a Lisboa poderá ser determinante nesse sentido. Agora, também restará por ver o que é que os outros países poderão aqui também politicamente ajudar-nos ou não a dar a mão, porque nós também temos outros aliados no conjunto da União Europeia. Mónica, apenas uma última pergunta e peço um comentário grave relativamente à manchete do Diário Económico, que traz o caso BPN. Hoje, mais uma audiência, ficou a saber-se que antigos acusados, antigos arguidos, estão agora do lado da acusação. Há aqui uma volte-face neste caso. Eu creio que foi um estratagema, por assim dizer, ou uma estratégia, melhor dizendo, quer seja dos próprios arguidos, quer seja da própria acusação. Basicamente, o que eles fizeram foi utilizar algum dos arguidos que poderiam dificilmente resultar numa pena ou numa condenação final e pedir-lhes a eles que utilizassem os seus conhecimentos que têm para poder mais facilmente conseguir uma condenação dos restantes arguidos, nomeadamente Oliveira e Costa, que aparece como o grande causador de todos os problemas do banco. Obrigada, Mónica Silvares. Obrigada. Então, o comentário de Mónica Silvares ao caso BPN, que hoje volta a julgamento, e ainda à Cimeira Europeia de março e à vinda dos técnicos do BCE e da Comissão Europeia a Portugal.